No meu primeiro vídeo sobre o plano de governo do PT, ou os planos do PT, eu apresentei 3 aspectos importantíssimos para suas ambições de poder e controle. O controle social, da mídia, da justiça e de todos os poderes do Estado, a criação de uma nova Constituição ou uma nova Constituinte, da mesma forma, nos mesmos moldes que foi feito e ainda está sendo feito na Venezuela, e a tal da democracia participativa, que são os coletivos, as minorias organizados e aparelhados pelo governo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda parte do plano de governo do PT, as chamadas ações afirmativas, ou o que eu costumo chamar de ideologia do vitimismo, que é um método usado pela esquerda para manipular e aparelhar esses coletivos, essas minorias. E por que essas ações são estratégicas para a reestruturação do Estado e a implantação do comunismo tão sonhada pelo PT. Vale a pena assistir até o fim. E por favor, não se esqueça de curtir e principalmente de se inscrever no meu canal. Ele acabou de sair do forno, então vai lá e dá uma força. O PT pretende inaugurar um período histórico de afirmação de direitos. Este é exatamente o título do segundo item do seu plano, que trata especificamente das chamadas minorias, ou coletivos, ou injustiçados, ou oprimidos, mulheres, negros, gays, crianças, idosos, índios, jovens e afins. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre cada uma dessas minorias. Por hora, eu vou destacar alguns aspectos mais relevantes citados no plano de governo do PT. Mais para frente você vai entender quem e o que está por trás dessa engenharia social. No plano de governo do PT, segundo essa ideologia vitimista, todos esses grupos são excluídos da economia, da política, estão à margem da sociedade. É sério que você acredita nisso? Se sim, os comunistas estão fazendo um belo trabalho. O plano diz que a busca da igualdade étnica, racial e de gênero balizará todas as políticas públicas nas áreas econômica, política, social e cultural. Todas essas ações afirmativas você vai encontrar não apenas no plano de governo do PT, você vai encontrar no caderno de resoluções de 2017, no caderno de teses de 2015, no PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que eu menciono no último vídeo, e em alguns projetos de lei, como o Estatuto das Famílias, que é um projeto para a destruição da família que é de arrepiar a alma. É uma gigantesca engenharia social que vai transformando o Estado por dentro e corrompendo a sociedade sem que ela perceba. Mas qual é a origem dessa visão completamente distorcida da realidade, que a esquerda tenta a todo custo nos convencer, nos vender como sendo verdadeira? Do Comuna dos Comunas, Karl Marx, cuja primeira linha do seu livro Manifesto Comunista já diz: a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes. Marx, um dos maiores embusteiros da história da humanidade, que resumia tudo como sendo uma luta de classe. Para ele, oprimidos e opressores iriam lutar até que a sociedade se reorganizasse em uma nova estrutura social e econômica chamada de comunismo ou socialismo, como preferir. Nessa luta, em sua maior parte definida como sendo a luta entre o proletariado e a burguesia, o Estado deveria ser o interventor, o responsável por garantir a ordem e a justiça, ainda que isso significasse a perda de direitos individuais. Para o marxista, o que importa é a sociedade controlada pelo Estado, e não o indivíduo. Isto porque, segundo esta filosofia, o indivíduo, quanto mais livre for, mais ameaçador ele é. Isso é tão verdade que a gente está presenciando e vivendo isto nestas eleições.
uma massa de indivíduos inconformados, indignados e que não aceitam mais esse tipo de narrativa, esse controle imposto pelo governo comunista do PT, mas que em hipótese alguma se consideram vítimas de quem quer que seja. E é disso que decorre o maior medo do PT. Mas então o que fazer? Qual é a estratégia? Uma técnica muito conhecida, antiga, que vem desde Sun Tzu, o famoso general chinês de arte da guerra, até Maquiavel, César no Império Romano, Napoleão, chamada dividir para conquistar, que significa assumir o poder dividindo as maiores concentrações de poder, impedindo que subsistam individualmente. Só que se a sociedade já está organizada, já entende os seus direitos, garantidos pela própria Constituição, o que é que você faz? Intensifica a narrativa vitimista, criando ou estimulando não apenas as divisões entre os indivíduos, mas o conflito. Em seguida, você cria, reorganiza, redefine essas classes e as mantém subservientes, próximas ao Estado. De que forma? Dando benefícios, auxílios. Obviamente, você oferece também algum poder político para aquelas lideranças que estão dispostas a colaborar com o governo. Só para quem quiser cooperar. Entendeu agora por que a nossa percepção sobre essas questões tem mudado tanto ao longo dos últimos anos? Acentuando-se as diferenças, fazendo-nos acreditar que o racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia e tantos outros preconceitos têm crescido a ponto de exigir uma intervenção estatal nos mínimos detalhes, controlando através de leis e regimentos o nosso comportamento, mesmo quando você olha ao seu redor e vê que a realidade é completamente diferente da narrativa imposta pela esquerda. E o que é pior, nessa mesma narrativa é dito que o preconceito tem crescido por causa da onda conservadora e reacionária, ou como o PT adora rotular e a manada mugir, uma qualidade que a gente pode destacar de Marx é a sua honestidade. Ele nunca escondeu as suas intenções e ele sempre foi franco quanto aos seus propósitos. No Manifesto Comunista, que eu citei ainda há pouco, Marx disse que é necessário abolir a propriedade privada. Ele diz com todas as letras que é preciso destruir a família, destruir o indivíduo e destruir a verdade ou a moral. Se você acha que isso é um absurdo, ele fecha o Manifesto Comunista no último parágrafo dizendo o seguinte: os comunistas rejeitam suavizar suas ideias e objetivos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela violenta subversão da ordem social vigente. Que as classes dominantes tremam de medo perante uma revolução comunista. Para Marx era necessário, inclusive, destruir as nações, abolir os países. Então, quando você vê a esquerda relativizando tudo, desconstruindo tudo, destruindo tudo que a gente entende como sendo minimamente aceitável, de bom senso e objetivo, é exatamente por causa dessa cartilha maldita de Marx. Para Marx, na sociedade burguesa, o passado domina o presente. No comunismo, o presente domina o passado. Uma árvore que tem sua raiz arrancada não se sustenta, não floresce, não produz frutos, seca e morre. Marx e seus asseclas têm trabalhado incansavelmente para destruir as nossas raízes, o nosso passado e apagar qualquer vestígio do que um dia foi a religião, a moral, a ética, os valores, a propriedade, a família,
a prosperidade, o indivíduo e Deus. Se conseguirem destruir no presente o nosso passado, o que nos restará no futuro?